abrir nossas Bíblias, né, acessar na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos falar de um texto da palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Muito conhecido, muito pregado. Vou fazer umas reflexões, eu não vou me aprofundar nesse texto, né, mas nós vamos trazer algumas reflexões para as nossas vidas sobre Romanos 12. E nós vamos iniciar nossa leitura a partir do capítulo 11, do verso 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí nós continuamos no 12, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme e pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As versões, eu já memorizei esse versículo numa determinada versão, e a gente fica com o vício de querer recitar o versículo, né? Então nós vimos aqui que do verso 33, ele vai aqui falando da grandiosidade do nosso Deus. Inexplicáveis são os seus juízos, insondáveis são os seus caminhos, né? Quem conheceu a mente do Senhor, ele vai trazendo essa reflexão e colocando a grandiosidade do nosso Deus, a santidade do nosso Deus, né? E aí ele vai e nos desafia, diz: olha, irmãos, conhecendo esse Deus maravilhoso e sabendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele diz: olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus, né, que ofereçam o vosso culto, né, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é tida como o Evangelho de Paulo. É uma exposição da doutrina cristã, né, existente na Bíblia. É uma teologia muito profunda, mas nós vamos ficar assim de forma bem mais prática. Então, o capítulo 12, ele fala da prática da vida cristã. Quando você estiver em casa, e os que estão em casa mais tarde, podem terminar de ler esse capítulo, do verso 9 em diante, traz assim lições maravilhosas para a nossa vida do dia a dia. Assim, reflexões que Paulo traz, né, instruções para a nossa vida cristã. Então, esse capítulo 12, ele é maravilhoso. Então, Paulo roga aos cristãos que ofereçam a verdadeira adoração a Deus, que se entregue para serem transformados para a glória de Deus. Então, Paulo, no verso 12, ele nos adverte, no 12, não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele nos adverte sobre as influências que o mundo traz sobre as nossas vidas. Eu não falo o mundo, né, o mundo cosmos, mas nós estamos falando dos costumes mundanos, né, de pecado. Então ele diz: olha, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Por quê? Porque nós temos o padrão de Deus, né?
Jesus, ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Ele veio mostrar como é que nós devemos viver. E Paulo exorta, os cristãos lá de Roma, dizendo, olha, não vos amoldeis a este mundo. Mas nós sempre seremos influenciados por este mundo. É por isso que nós devemos estar atentos para isso, Não nos conformar, não tomarmos a forma deste mundo. Então, o mundo, ele nos influencia no nosso modo de vestir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nos nossos objetivos, nas formações, nos nossos hábitos diários. Olha só, hoje nós estamos vivendo uma situação que ninguém nunca pensou de estar passando, Todo mundo de máscara, distantes uns dos outros, Isso é necessário. Mas olha, fazer trazer mais um pouco sobre isso. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. E nós temos que ter cuidado com essas influências. Às vezes a gente diz, não, mas a moda que está tendo é essa. E realmente, irmãs, eu concordo com vocês. Às vezes a gente vai comprar uma roupa e é difícil, Tem uma época de moda que você não encontra uma roupa que não tem um buraco aqui, ou um buraco nas costas, por causa da influência da moda, Mas ele nos adverte para que nós não venhamos nos amoldar. Sempre vai ter uma alternativa do cristão, da moça, do jovem, se vestir de uma forma decente, de uma forma que venha trazer louvor a Deus, Então, fica essa reflexão para cada uma de nós, quando nós vamos nos vestir. Não, às vezes tem pessoas que dizem, não, eu vou para a igreja, então, para a igreja eu faço questão de que seja uma roupa bem, Mas eu não me importo muito se eu vou ali na esquina, eu posso usar aquele shortinho bem curtinho ou uma blusinha aparecendo. Não. Quando Paulo diz assim, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o nosso culto ao Senhor, ele não se limita a esse momento que nós estamos aqui de celebração. O nosso culto ao Senhor, ele começa no momento em que você abre os olhos, que você acorda. Nós já começamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa adoração ao Senhor, o nosso culto ao Senhor. Então, nós não devemos separar esses momentos, porque a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. E irmãs e irmãos, eu duvido, se você tem o Espírito Santo de Deus e veste roupas indecentes, e veste roupas inadequadas, eu duvido se você não sente algo da parte de Deus. Muitas de nós não damos ouvido, Ouvimos, não, mas é só um buraquinho, é só um pedacinho da barriga que está aparecendo. Não, os meninos, está coladinho aqui, mas está tudo bem. Não. Se você ouviu o Espírito Santo falar com você sobre isso, minha irmã, meu irmão, troque a roupa. Troque a roupa. Não só troque, dê fim nela. Dê fim. Porque se ela não glorifica a Deus, não tem por que você guardar para um momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Se o nosso culto começa da hora de dormir, da hora de que acordamos até a hora de dormir. O pensar, o agir. Domingo passado, eu falei sobre tentação na EBD. E irmãos, irmãs, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas reações, o que nós pensamos, ele é fruto daquilo que nós alimentamos o nosso coração com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos assistindo, com as conversas que nós estamos tendo, porque todas elas vão nos influenciar. E Deus é maravilhoso, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo que habita em nós.
O Espírito Santo de Deus habita em nós para nos ajudar a lembrar, para falar conosco, para nos ajudar a sermos santos diante de Deus. Então, quando você ouvir o Espírito Santo falar sobre determinada coisa que você está consumindo, um livro que você está lendo, tem pessoas que gostam de ler, mas leem muita porcaria, muita coisa ruim, que traz angústia da alma. Quantas pessoas não leem livros que falam aí de suicídio, que falam de coisas terríveis? Então leia coisas que venham edificar a sua vida, que venham trazer transformação. Converse com a Dara. Converse com a Dara, né? A Dara está aqui. E ela conhece, né? Ela é uma leitora assídua, né? E certamente trará muitas boas indicações para você que quer se alimentar de algo que seja nutritivo para a sua vida espiritual. Então o mundo, ele influencia sim os nossos hábitos diários, nossos objetivos. E olha, irmãos, muitas vezes nós perdemos muito tempo pensando. Eu creio que vocês estão, muitos de vocês, né? Eu já passei por isso. Eu sou jovem, muito jovem ainda, igual a música do Chaves. Mas eu já passei por esse momento de decisão, né? Os adolescentes que estão aqui, ai meu Deus, qual a área que eu vou seguir? Em que eu quero me formar? Eu não sei o que é que eu gosto, né? Eu não sei o que é que eu quero fazer. Eu sei que isso traz angústias, isso traz assim uma inquietação. Mas eu quero dizer também que você deve ter uma inquietação constante também sobre o seu futuro na sua vida espiritual. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus também, né? Às vezes nós nos ocupamos demais com as coisas seculares, as coisas que o mundo tem cobrado de nós. E nós esquecemos um pouco os nossos alvos e objetivos espirituais. E isso faz muita diferença no que nós queremos ser. No que nós queremos ser. Porque muita gente, eu quero ser um médico muito famoso, eu quero ser um neurologista, uma neurologista, né, que é, assim, uma das especialidades muito respeitadas, né? Porque eu quero ser famoso. Mas olha, quando nós temos o outro pensamento, né? Eu quero ser uma neurologista. Por quê? Porque eu quero salvar vidas e ter oportunidade de falar do reino de Deus para as pessoas, né? O nosso foco deve ser a nossa vida espiritual e o nosso objetivo deve ser o crescimento do reino de Deus, independente de onde você esteja, no seu trabalho, na sua escola, né? Assim, buscando sempre oportunidades de ser útil na obra de Deus. Estamos em constante processo de crescimento. E nossa transformação é um processo em que em seu andamento estamos também influenciando todos ao nosso redor. Paulo, ele fala do culto racional e ele diz, não vivam conforme esse mundo. E aí ele traz mais uma observação, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente. Nosso tema da mensagem é transformados para transformar, né? Então essa pequena introdução né, desse texto. Então nós vamos ver aqui Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus confirmou na cruz uma obra perfeita para nos oferecer salvação. Então ele tem poder para transformar as nossas vidas. Jesus, ele fez o que era necessário. Nos salvou, nos perdoou, nos regenerou, nos justificou. Mas agora nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Em Filipenses 2:12 diz assim: assim,
Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então Paulo diz, transformai-vos. E nós temos, irmãos, para a glória de Deus, todas as ferramentas necessárias para que Deus opere uma grande obra na nossa vida, né? Porque Jesus, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Nós somos livres para escolher servir ao Senhor, né? E também devemos ser libertos da influência do pecado e do mundo. O Espírito Santo, ele nos selou, né? E veio morar em nossos corações. Agora, nesse transformai-vos, né, que Paulo nos exorta, eu quero questionar cada um de vocês que estão aqui, né? Quero questionar, e os que estão em casa também, e também quero trazer essa reflexão para a minha vida. Desde a sua conversão, eu vou perguntar aqui para os que estão, quem tem mais de 5 anos de convertido, levanta a mão. Mais de 5. Não, eu acho que eu errei. Quem tem até 5 anos? Até 5 anos, ninguém. De 1 até 5. Menos de 5. Quem tem menos de 10? Quem tem menos de 15? Certo. Diante dessa afirmação de vocês, né, não dá para mim ver com o pessoal que está em casa, né, qual é aí os anos, mas 5, 10, 15 anos de crente, 20 anos de crente, né? Se você fosse dar uma nota para você hoje, qual seria a sua nota para a sua vida de oração? Não falem, é só para reflexão. Qual seria a sua nota para a sua vida de oração? Você poderia dizer, rapaz, é 10. Eu oro é mesmo. De manhã até dormir eu estou orando. Minha vida é orar. Certo, então guarda essa aí. Se não está boa a sua nota, de 0 a 10, dê aí sua nota, né? De sua vida de oração. Leitura da palavra. Né? Como está a sua vida na leitura da palavra? Dê aí a sua nota de 0 a 10. Gente, pelo amor de Deus, 0 não. Quem já leu a Bíblia toda aqui, levanta a mão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos muitos irmãos que leram a Bíblia toda. Como está o seu serviço no reino? O seu envolvimento com a obra do Senhor? Né? Sua vida de discipular as pessoas, de servir na igreja, né? Servir as pessoas. Dê uma nota. Como está? De 0 a 10. Não, eu sou uma pessoa envolvida com a obra. Deus tem me usado como instrumento nas mãos dele. E o seu testemunho do evangelho, como está? Qual seria a sua nota? De 0 a 10. Toda oportunidade que eu encontro, eu estou ali pregando a palavra de Deus. É assim? Ou você se envergonha de falar do amor de Cristo? Ou você não, isso aí é coisa para missionário, para pastor, eu não sei falar bem sobre isso. Como está a sua situação assim de 0 a 10 em testemunhar do amor de Deus? Certo. Então, eu quero trazer essa reflexão para cada um de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos hábitos. Viu? Se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, se você não está sendo útil, se envolvendo na obra do Senhor, se você não está testemunhando da palavra de Deus, eu quero lhe dizer que você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E isso deve ser visto como disciplina. Olha, a vontade é importante. Não, mas eu tenho vontade, eu tenho muita vontade, mas aí na hora que eu vou, acabo me distraindo e o tempo passa. A vontade, ela é muito importante, mas nós precisamos
ter mais do que vontade, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos fazer como Paulo disse lá na carta de Paulo aos Colossenses 3, 5, diz, mortificai, né, a vontade da carne. Por quê? Você planeja de ler a Bíblia, planeja de ter aquela sua devocional, mas aí vai passando ali pela televisão, vê um programa legal e fica lá. Daqui a pouco você sentou e já era. Né? Então nós temos que ter disciplina. Marque o seu horário com o Senhor. Nós sabemos que a Bíblia nos manda orarmos sem cessar, estarmos o tempo todo ligados com Deus, mas você precisa ter um horário especial. O próprio Jesus diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que estás no céu, e Ele, né, nos responderá. Então é importante que nós tenhamos, para que nós sejamos transformados, para que a nossa mente seja transformada, nós precisamos usar as ferramentas corretas que Deus nos disponibilizou para que isso aconteça na nossa vida, para que nós venhamos crescer. Então, nós somos responsáveis pelos nossos hábitos e nós precisamos buscar uma disciplina. Então, o Senhor, no verso 1, Ele nos desafia a oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, né? Vivo. Vivo é você ter fervor, você saber o que está fazendo, ter alegria. Irmãos, o nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, e nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos ficar atentos. O nosso culto ao Senhor deve ser vivo. Quantas pessoas não vêm para a igreja e têm uma vida morta? Vêm para a igreja como se fosse um ritual, uma religião, cumprir tabela. Eu vou, não, depois a gente sai, vai lanchar, não vou ficar em casa não. Não. O culto que o Senhor quer, que o Senhor requer de nós é vivo, né? Que você saiba o que está fazendo, você veio oferecer, né, aquilo que você tem aprendido do Senhor. Santo, né, separado, ali com reverência, com temor, com tremor. Irmãos, irmãs, quantas vezes nós vemos aqui o pastor Fábio falar, que eu fico às vezes até assim, meu Senhor, tem misericórdia, né? E ele fala muito assim, infelizmente direcionado a adolescentes e jovens, que assim, para mim, meu Deus, eu não sei nem como é isso, chupar chiclete dentro da igreja. Isso é assim, é falta de educação, quanto mais reverência. Chupando chiclete, conversando no celular, mandando mensagem. Isso foi longe de santidade, foi longe de ser separado um culto especial ao Senhor. Foi longe. Então, você pode dizer, sim, eu tenho feito essas coisas, mas eu não concordo. Pois então pare. Você concorda comigo que isso afronta a santidade do Senhor, quando nós fazemos isso no momento que nós dizemos que consagramos a Ele, que esse momento que está aqui, consagramos para a adoração, para a celebração de Deus. O Senhor está presente aqui, porque Ele está, a sua palavra nos garante, nós precisamos crer nisso, né? Crer na sua palavra. E nós devemos buscar essa consciência da presença de Deus. Consciência da presença de Deus. Busque, de Senhor, eu preciso ter consciência da tua presença. Porque, irmãos, quando eu me lembro assim da presença de Deus, muitas vezes eu me reporto lá para quando Moisés preparou o povo, para Deus falar ao povo. Depois que Moisés se zangou, né, por causa do bezerro de ouro, ele quebrou ali as tábuas que tinha os 10 mandamentos, e Deus disse, olha, purifica o povo, né, depois que eu vou falar no monte. Irmãos, e o povo ficou lá ao redor do monte. Quando Deus falou,
que o monte tremeu, e a fumaça e fumegou. Aqueles homens tremeram de medo e disse: não, Moisés, vai, só você mesmo, vai, fala, tudo o que você disser, nós vamos acreditar, e nós temos certeza que Deus falou com você, mas vai só você mesmo. Da presença de Deus, temor, tremor. Irmãos, esse temor, ele deve ser por respeito, por reverência, pela santidade de Deus, pela formosura de Deus. Como Paulo cantou aqui, né? Ó, com profundidade da riqueza. E ele saiu aqui falando, né? As maravilhas de quem Deus é. Quando nós pensamos dessa forma, a única coisa que nós devemos fazer é nos prostrar diante de Deus. Desculpe, irmãos, mas é nos prostrar diante da maravilha que é o nosso Deus, o amor, o cuidado, a proteção, o perdão. Irmãos, isso é maravilhoso. Paulo conclui e diz: olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele é merecedor do nosso amor, da nossa devoção, da nossa santidade, de sermos separados, de andarmos de forma honrada, de andarmos de forma digna de louvor a Ele. Que as pessoas olhem e dizem: ali vai um cristão. Por quê? Porque parece com Cristo. Parece com Cristo. No falar, no vestir, no andar, no reagir. Nós somos muito, como se diz, pegos. Nós caímos muito no reagir. Eu falo isso de mim. Está tudo bem, mas acontece algo, uma ofensa, alguma coisa, nós reagimos. E nós precisamos estar vigilantes na forma que nós estamos reagindo, porque vai fazer diferença. É um testemunho vivo, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, quando nós reagimos de forma santa, de forma moderada. Como a Bíblia diz, nós devemos ser mansos. Manso não é aquela pessoa que é manso, que é tímido, que é calmo, mas manso é aquela pessoa que aguenta, né? Ela reage com mansidão, ela reage pacificamente. Então vamos continuar para a gente concluir. Não sei nem como é que está aqui o horário, me empolguei. Então nós devemos viver uma vida santa, não por causa, né, por medo do inferno, não por medo de um castigo de Deus, mas em retribuição ao amor e a forma como Ele nos salvou. Nós devemos ter uma gratidão profunda no nosso coração ao Senhor pela forma como Ele tem nos amado. Então você teria coragem de sujeitar a sua mente e o seu coração a Deus? Né? Transformados. Transformar a nossa mente. Então lá no Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de dizer: sonda-me? Mas tenha, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E a vontade que Ele tem, que Ele quer, o objetivo de Deus é nos santificar. Então, se entregue, diz: Senhor, sonda, sonda. E tudo que não presta, tudo que há em mim, que não vem do Senhor, que impede que eu seja uma pessoa santa diante do Senhor, pois retira. Retira e lança fora, né? Retira e lança fora. Então tenha essa coragem de se submeter ao Senhor. Então o que fazer para vencer as nossas inclinações da carne, né? Reconheça que você não está bem. Reconheça que a nota que você deu para você mesmo na oração, na leitura da palavra, foi baixa. E que precisa ser melhorada. Reconheça isso diante do Senhor.
A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2:5, né? Arrepende-te, vê onde foi que você caiu, arrepende-te, né? E volta ao primeiro amor. Então se arrependa e comece de novo. Deus está pronto. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. O novo dia, quando nós abrimos os nossos olhos, é um presente do Senhor, uma nova oportunidade de vivermos uma vida diferente para a glória dEle. Não caminhe sozinho, né? Não caminhe sozinho. Procure alguém que possa orar e crescer com você. Procure alguém de confiança. Diz, olha, eu preciso de ajuda, né? Preciso de oração. Eu estou assim, eu preciso melhorar. Então, a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque nós seremos curados. Então, nós precisamos confessar que nós estamos precisando de ajuda. Procurar alguém, né, para orar, confessar os nossos pecados e, por que não, pedir contas, né? Pedir contas, estipule um alvo. Estipule um alvo, eu falei isso na semana passada. Olha, eu não estou bem na minha vida de oração e meu objetivo é acordar todo dia. Olha só para vocês aqui o exemplo. 5 horas da manhã, que tal? E aí eu vou orar até 6 horas, vou fazer minha devocional, vou ler a Bíblia, vou orar. Esse é o meu alvo. E daqui a 2 meses eu quero que isso seja um hábito na minha vida. Aí eu vou procurar a Tainara. Tainara, eu vou prestar conta contigo. Então hoje é sábado, um exemplo. Então, sábado que vem eu vou conversar com a Tainara e eu vou dizer, olha Tainara, eu consegui acordar 5 horas, 3 dias na semana. Não pode mentir, é prestação de conta, não pode mentir. 3 dias na semana, e eu quero pedir perdão a Deus, mas na próxima semana eu vou melhorar. E aí quando é na semana seguinte, tu acredita que eu acordei o dia tudinho, né? E aí na semana seguinte pode ser que você não consiga, mas aí você tem a Tainara para dar aquele incentivo, né? Ô Tainara, ora por mim, porque eu quero conseguir. E assim nós vamos crescendo. A Bíblia, Paulo, nós estamos até estudando na EBD, né, os mandamentos da mutualidade, que é uns aos outros, perdoando uns aos outros, consolando uns aos outros, orando uns pelos outros, perdoando e assim por diante. Então nós precisamos de alguém para nos ajudar. Será transformar. Né? Então aqui nós vamos para o segundo ponto. Transformar. Vou só correr agora, irmãos, porque o tempo já... Então, transformados para transformar. Então, depois de termos essa constância e crescimento, nossas notas estarem melhores, estamos já mudando diante do Senhor, então nós vamos transformar. Como que é isso? Será a consequência natural de uma vida transformada por Deus, né? Você vai transformar o ambiente onde você está, na escola, na sua casa, com o relacionamento com os pais, né? Vai ser transformado. Por quê? Porque começou em você, porque começou a mudança em você. Você permitiu, né, que Deus venha fazer uma obra. E saiba, ninguém muda ninguém. Aí você diz, não, eu vou transformar lá a minha casa, eu vou transformar o meu colega, o meu vizinho. Ninguém muda ninguém. Se queremos que os outros mudem, devemos buscar primeiro a nossa mudança. Primeiro começa em nós. É possível ser um instrumento de transformação nas mãos de Deus, né? Na vida das pessoas. Então, lá vai mais outras dicas. Ore por alguém. Escolha, nós já estamos fazendo isso na nossa igreja, eu quero reforçar. Se você não está fazendo isso, não tem o seu alvo, cartão-alvo de oração, pois comece. Ore por alguém, se aproxime dessa pessoa, né? Se aproxime com intenção, né, de falar do amor de Deus para ela. Pergunte se essa pessoa tem algo que você possa orar. E deixe bem claro, olha, eu estou orando por você, estou orando pela sua vida.
Porque oração, meus irmãos, ninguém nunca rejeita oração. E oração é uma prova de amor, porque você vai separar do seu tempo para apresentar a Deus aquela pessoa. Convide essa pessoa para a sua casa ou faça uma visita. Agora não, né? Mas olha, convide para fazer aí um bate-papo no Zoom. Faça uma chamada de vídeo, né? E converse com essa pessoa atualmente, mas depois chame para lanchar, né? Separe um momento da sua vida para investir nessa pessoa. E sempre que puder, testemunhe sobre o que Deus tem feito na sua vida. E quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Deus lhe dá oportunidade. Então, enquanto você serve e mostra amor pelas pessoas, você certamente irá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Nós estamos concluindo, né? De forma bem... corri aqui um pouquinho. Então, transformar. Esteja disposto, esteja disponível para Deus. Deus vai falar ao seu coração das pessoas que Ele quer usar você para influenciar essas pessoas. E esteja sempre pronto para fazer a obra de Deus. Porque enquanto Deus trabalha, para concluir, você vai provar da perfeita, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?